E ele disse que quando não tinha mais nada para pedir, ele disse para Jesus assim: Senhor, se alguém tem que morrer, me leve no lugar do William e deixe ele ficar para ser padre. Quando ainda era seminarista, eu sofri um grave acidente no ano de 2016. E nesse acidente, eu fiquei entre a vida e a morte. Fui acometido de uma grave sepsemia, que é a infecção generalizada. Por conta do acidente, eu tive fraturas de costelas. Essas fraturas perfuraram os meus pulmões. Os pulmões tiveram de ser drenados, e com esse procedimento a bactéria entrou dentro de mim. Eu tive uma severa pneumonia, seguida de sepsemia. Nós estávamos na altura do ano de 2016, agosto de 2016, quando tudo isso aconteceu. E eu estava internado na região norte do estado do Rio de Janeiro. O meu quadro havia se agravado muito, já estava totalmente desenganado pelos médicos, já em coma, já não havia qualquer perspectiva médica, clínica, para que eu saísse daquele quadro. E é claro, aqui a comunidade já estava se mobilizando em oração por mim. O Padre Jonas, ele não quis que nada fosse escondido dele, ele quis saber de tudo que tinha acontecido. E hoje eu louvo muito a Deus por isso, pelo Padre Jonas também não ter sido poupado de todas as informações. E na altura do dia 6 de setembro, à noite, a junta médica que cuidava do meu quadro lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro, chamou a minha família que estava lá, e também alguns membros da comunidade que estavam acompanhando, para dizer que eu viria a óbito dentro de poucas horas. Não havia mais nenhuma aplicação médica para ser feita no meu corpo. Eu não reagia aos antibióticos. E o médico disse para o meu pai: mantenham os celulares ligados, porque talvez o William faleça nessa madrugada. Eles voltaram para casa muito tristes, é claro, meus pais que estavam lá, minha irmã que estava lá também. Imediatamente ligaram aqui para a Cachoeira Paulista e informaram a comunidade e ao Padre Jonas. No dia seguinte, no dia 7 de setembro, o Padre Jonas foi para a televisão, foi celebrar a missa das 7 da manhã no santuário, e com essa missa ele deu abertura a um cerco de Jericó, para clamar a Deus pela minha vida e pela minha saúde. E nessa missa, o Padre Jonas advogava a causa da minha vida em vista da minha vocação. Vejam que bonito. O Padre Jonas convocou aquele povo todo que estava no santuário, os que estavam pela TV, pela rádio, espalhados pelo Brasil inteiro, a rezarem por mim, para que Deus me desse a graça da vida e eu pudesse ficar neste mundo e ser padre um dia. Aquilo que o Padre Jonas chamou naquela ocasião de SOS William, era um pedido de ajuda a Deus, para que Ele me salvasse da morte e eu pudesse continuar aqui, neste mundo, na Canção Nova, e um dia ser padre. Naquele dia, algumas pessoas acharam que o Padre Jonas estava louco. E algumas pessoas também acharam que o Padre Jonas iria passar vergonha, porque a minha morte era certa. E o que aconteceu foi o contrário. Essas pessoas passaram vergonha,
Porque o Padre Jonas, ele foi capaz de ver naquele dia o que ninguém via, o que os médicos não viam, o que a minha família não via, o que a minha comunidade também não conseguia ver. O Padre Jonas viu o invisível, ele viu o milagre, e Deus salvou a minha vida. Depois que o Padre Jonas fez isso na televisão, ele não teve medo de passar vergonha. Depois de tudo isso, uma multidão de vidas passaram a rezar por mim, e de uma maneira milagrosa e extraordinária, eu acordei do coma. No dia que eu acordei, o Padre Ricardo estava lá, justamente no dia que eu voltei, estava ele, a minha família, e eu fui melhorando, a infecção foi cedendo, houve depois uma complicação renal, os meus rins pararam de funcionar, e o Padre Jonas continuando ali naquela batalha pela minha vida, junto com o povo de Deus. Milagrosamente os meus rins voltaram a funcionar, e sem qualquer explicação médica, 40 dias depois, eu saía do hospital sem nenhuma sequela, sem nenhuma consequência, porque este homem foi capaz de ver o que ninguém via, porque ele teve uma fé viva e sacrificada. E aí, eu digo que a fé do Padre Jonas era viva e sacrificada, porque depois que tudo passou, num dos meus encontros com ele, ele me segredou que naquela noite do dia 6 de setembro, quando ele recebeu a notícia de que eu ia morrer, ele foi para a capela da casa dele, diante do sacrário. Ele disse para mim que rezava, que batia a mão no altar, ficava de pé, orava em línguas, clamava a Deus pela minha vida. E ele disse que quando não tinha mais nada para pedir, ele disse para Jesus assim: Senhor, se alguém tem que morrer, me leve no lugar do William e deixe ele ficar para ser padre. Senhor, eu já sou padre há 50 anos e não é justo que esse menino morra e não seja padre. Pode me levar, mas permita que ele fique e se torne sacerdote. Há 1 ano e 6 meses eu sou padre. Por causa do coração sacrificado do Padre Jonas. Há 1 ano e 6 meses, a vontade de Deus se concretizou na minha vida, porque Deus me deu um pai disposto a dar a vida por mim, e que acreditou até o fim na minha vida e na minha vocação. E nesse dia, o Padre Jonas disse para mim assim: meu filho, não se preocupe, porque Deus salvou as 2 vidas, a minha e a sua, e um dia eu te verei sacerdote. E o tempo passou, eu ainda estava estudando filosofia, terminei
os estudos com muita dificuldade naquela época. Depois retornei para o estudo de teologia. E no ano passado, no dia 12 de dezembro, 12 de junho, eu fui feito padre, fui ordenado sacerdote. E depois da missa de ordenação, o padre Jonas já estava com câncer, ele não pôde estar na missa. Nós descemos para a casa dele, e da janela da casa dele, ele me viu, padre. Foi a última vez que eu me encontrei com o padre Jonas. E tudo que esse homem de Deus disse a respeito da minha vida se cumpriu. E ele viu acontecer. Porque foi um pai que fez tanto por nós, seus filhos.